E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Roberto novamente, ok? Gente, hoje nós vamos ter uma aula muito legal de design gráfico, tá? Voltado para CorelDRAW. Vamos criar esse efeito neon, tá? E seguir a proposta bem legal que é a Black Friday, tá bom? Se você prestar atenção aqui nas etapas, não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema. Se você tem uma máquina em casa, busque praticar, busque seguir esses passos, que é sucesso, beleza? Estou usando aqui a versão 2019, tá? Uma mais recente. Porém, se você tiver a versão X5, X7, vai funcionar igual, tá? Muda só o nomezinho de uma ferramenta ou outra, mas você consegue fazer sem dificuldades, beleza? Então, gente, é o seguinte, né? Nós vamos começar aqui o nosso trabalho, ok? Vou até selecionar tudo, agrupar Ctrl G, deixar aqui de lado, tá? E vamos começar. Primeiro de tudo, eu vou clicar duas vezes aqui na ferramenta retângulo, ele já vai preencher a minha página de desenho, tá? Tá aqui na cor preta, pronto. Vou deixar aqui por enquanto assim, ok? Professor, o senhor utilizou alguma coisa de fora, alguma arte? Não, tudo foi feito dentro do Corel, tá? Então, é bem tranquilo, tá certo? E não tem nenhum segredo. Gente, se vocês tiverem um computador em casa e quiserem aprender cada vez mais, né, você tem que abrir o software, tem que mexer no programa, tem que fazer acontecer, tá bom? Para que justamente você consiga obter um resultado satisfatório, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou trabalhar com a ferramenta elipse, tá? Ou círculo, para quem é mais habituado, né? E aí, aqui nas propriedades, né, nós temos três tipos, tá? Esse aqui, ó, que está selecionado, nós vamos usar ele daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, faça um círculo normal, tá? Fechado. Beleza. Segurando Ctrl e arrastando, ele vai fazer um círculo perfeito, ok? Eita, professor, sumiu tudo, não tem nenhum problema. A gente precisa trabalhar com o botão direito e esquerdo do mouse algumas vezes aqui no preenchimento, tá? Só para relembrar, o botão direito do mouse ele vai preencher cor sempre na borda do objeto. Olha só, o botão direito ele vai preencher a cor na borda. O botão esquerdo ele vai preencher total, tá? Mas o que é interessante para a gente no momento é só preencher a borda, ok? Então vou remover aqui a cor interna. Muito bem. Agora é o seguinte, nós vamos trabalhar, certo? Com o preenchimento desse círculo, tá certo? Deixar ele desse tamanho mesmo, centralizar a letra P. Beleza. E aqui é o seguinte, eu vou selecionar aqui a ferramenta preenchimento, tá certo? Aqui em cima nas propriedades ele traz para mim vários tipos de preenchimento, tá certo? Esse tipo de preenchimento é bem legal. Por quê? Porque aqui a gente pode escolher, né, se quer uma cor sólida, que é uniforme, se quer um gradiente, bitmap, né, de padrão, né? Então tem vários tipos, tá certo? Nesse caso nós vamos utilizar, tá, o preenchimento de bitmap, tá certo? E é o seguinte, ele vai preencher com cores de uma imagem, tá? É bem similar à textura. A diferença é que o bitmap ele traz ali uma escala de pixels que você pode definir, distorcer. Vocês vão entender melhor na prática. Mas antes disso, eu quero criar aqui uma cópia, tá, desse círculo, que o tamanho dele vai ser muito importante para fazermos aquele efeito ali, ó, do neon, tá bom? Então vou criar aqui uma cópia, tecla mais, teclado, pronto, já tem a cópia aqui, vamos deixar ela aqui de lado e vamos preencher, ok? Então vou selecionar essa opção aqui do padrão de bitmap, tá certo?
E aqui, ó, nas propriedades a gente pode definir qual vai ser o preenchimento. Nesse caso eu vou usar os blocos de tijolos, tá bom? E por que, professor? Porque na Black Friday a galera usa muito esse muro aqui. Eu não sei porquê, mas eu acho que tem algo a ver, né, com uma rua sem saída. Você tem que comprar, não tem jeito, tem que comprar porque tá barato, então é sem saída, não tem jeito, tem que aderir os produtos. Eu acho que é isso. Outra coisa, eu criei uma empresa fictícia, ela se chama a Constru Labs, né? Que é construção de softwares, né? Desenvolvimento ali de componentes de hardware, né? Então a parede também está relacionada, né? Querendo ou não, tá certo? Então tá aqui, já tá feito, nenhum segredo, só deixar assim mesmo, né? Vou mudar só a questão da transparência, vem aqui na ferramenta transparência, só um pouquinho, pronto, tá ótimo. E agora sim, vamos trabalhar com aquele nosso círculo, tá certo? Criamos a cópia aqui dele, beleza? Letra P para centralizar, e aqui é o seguinte, vou clicar aqui na tecla mais, tá? Pressionar, aliás, para justamente ele aplicar ali um redimensionamento, tá bom? Então, segurando aqui a tecla Shift, né? A tecla Shift, tá? Pronto, aí soltei. Show de bola. E aqui é o seguinte, gente, para não confundir o círculo com o círculo preenchido, eu vou remover ele daqui, tá? Para a gente não confundir. Seleciono os dois círculos, P para centralizar, eles dois selecionados, tá? Tem que ser os dois selecionados, tá bom? Vai ter essa opçãozinha aqui, ó, que é a combinar ou Ctrl L, tá? Por que, professor? Porque agora a gente pode preencher a cor nessa borda que a gente fez aqui, ó. O que nos interessa é essa borda aqui, tá? Então, quando a gente combina dois objetos, ele faz ali um achatamento, pega as duas e comprime ali, pronto, agora você é só um, tá certo? Então ele faz exatamente isso, ok? Pronto, selecionados os dois e combinados, cor branca, e aí ele já preencheu com sucesso, beleza? A nossa parede aqui de tijolos volta para o local também, letra P. Agora selecionando novamente, né, nós vamos aplicar o efeito neon, né, para ver realmente ali que o negócio está sendo iluminado. Muito fácil, tá? Dentro dessa ferramenta de sombreamento, onde tem várias outras, você deve segurar com o mouse, né, com o botão esquerdo do mouse para que apareça as outras opções, tá? Então vem aqui em sombreamento, lá em propriedades vamos definir incandescente, né? Incandescente vem de luz, né? Então já é o efeito predeterminado aí do CorelDRAW. Olha só como ele já trouxe pra gente. Só que o outro está muito mais claro. O segredo é aqui, gente, nas propriedades. Toda e qualquer ferramenta sempre vai trabalhar com propriedades. Então, são as propriedades que definem, tá, os parâmetros ali do efeito que você quer obter, tá bom? Aqui, ó, eu já mudei a cor, tá certo? Lembrando, gente, se você vai trabalhar com arquivo digital, trabalhe com cores Red, Green, Blue, tá? RGB. Se você trabalhar com impressões, trabalhe com as cores do padrão CMYK, tá bom? Já que a gente entrou nesse assunto muito interessante, se você tiver aqui a paleta de cores e não sabe se são as cores RGB ou CMYK, basta que você venha aqui, ó, na ferramenta janela, tá certo? Paleta de cores, e aqui você pode adicionar as paletas que são correspondentes a RGB ou CMYK, tá bom? Então fica bem tranquilo aí essa dica para vocês. Bom, continuando, nós temos aqui já o nosso círculo bonitão. E agora vamos trabalhar com os letreiros, né? Uma vez que o nosso background, né, já está feito, nosso efeito aqui também já está correspondente. Olha só que maravilha, olha aí, olha aí. Então, gente, bem legal, né?
Vamos agora utilizar uma fonte bem simples mesmo, Arial mesmo. Aqui, Black Friday. Seleciona tudo, a corzinha, né, só para facilitar agora no contorno, só para facilitar pra gente, tá bom? Gente, seguinte, o Black eu vou deixar assim mesmo, o Friday eu vou deixar na cor branca, tá? Pronto. Beleza. E aqui é o seguinte, ó, como é que a gente vai chegar nesse resultado, tá? Muito simples. Primeiro, a gente já vai alterar a fonte aqui para Arial Rounded, beleza? Depois disso, nós vamos, né, trabalhar com o contorno, tá certo? Essa ferramenta contorno, ela é muito legal, porque você pode tanto aplicar contornos internos como externos, tá? Olha só, aqui ó, para o centro, interno, externo, e aqui seriam as escadas, como se fosse assim, cada linha dessa fosse um tom de contorno, né? Então, quanto mais linhas, mais detalhe vai ser percebido no seu contorno. Como é uma fonte pequena, eu vou utilizar só o mesmo, tá? Tranquilamente. E aqui é a cor do meu contorno, beleza? Eu vou deixar vermelho mesmo, como já estava. Se quiser alterar, só vir aqui, vem na paleta, né? Para RGB, pronto. Tá, o vermelho de RGB, bem bonitão. E aqui, ó, ele já definiu para mim, certo? Um tamanho de contorno adequado para esta fonte, tá certo? O tamanho da fonte e até mesmo o tracejado dela. Bem tranquilo, gente. Não tem nenhuma dificuldade. Olha só que maravilha, né? Bem parecido mesmo. Para finalizar, vamos também dar uma iluminada nesse negócio, né? Colocar um neon para ele também. Pronto, vamos ter que aumentar um pouco mais a fonte, ok? Deixar ela bem maior, certo? Puxar mesmo aqui, arrastar. Muito bem, pronto, já está aqui, beleza. E por fim, né, trabalhar com o letreiro interno e a logo, tá bom, gente? Olha só, aqui eu vou definir aqui a mesma proposta, tá? 70% off, beleza. Vou pegar uma fonte bem gordinha mesmo, tipo essa aqui, ó, Franklin Gothic, tá? Pra chamar a atenção mesmo, tá certo? Gente, se eu deixar na cor preta, vai chamar atenção? Vai. Mas se eu deixar na cor branca, vai ter um destaque maior, né? E além disso, você pode colocar uma sombra também, tá? Agora, essa sombra é essa aqui, ó, plano inferior direito, tá bom? E aí você arrasta ela o mais próximo possível da fonte, ok? E define aqui nas propriedades 100%, para ela ter mais força. E até dá um efeito ali de profundidade, né? Fica bem legal. Poderíamos usar a extrusão, mas às vezes uma sombra só já te dá um resultado bastante satisfatório, tá? Então tá aqui, ó, 70% off, né? Eu posso colocar aqui os softwares, tudo separadinho mesmo. Muito bem, deixar aqui bem grande, arrastando aqui mesmo. Professor, não distorça, às vezes arrastar só nas laterais, ele vai ficar, ó, chapadão. Se eu puxar em cima, vai dar certo, tá? Beleza. Vamos alterar aqui. Show de bola. Puxando e arrastando com sucesso. Muito bem. Selecionar aqui as três fontes, tá? Colocar a mesma Franklin e a cor também
vai ser a branca, né? Sombreamento, mesmo estilo, para não ter erro. Logo 100%. Pronto. Também 100%. Tudo no olhômetro. Muito bem. Pronto. Letreiro interno feito com sucesso. Agora falta só a logo, né? Muito simples, tá? Fazer essa logo foi muito tranquilo. Aqui. Construlabs. Beleza. Tá, a cor branca só para nos ajudar. Show. L maiúsculo. A fonte também. Usar essa mesma fonte. E vamos definir o preenchimento, né? Da mesma maneira, tá? De bitmap. Vamos utilizar um metálico, tá? E aqui é interessante, ó, você trabalhar com os pontos de controle aqui, ó, tá certo? Você pode definir isso manualmente, tá bom? Você pode arrastar, você pode definir o tamanho ali, tranquilo, beleza? E aí você vai ajustando, né? Ou pode arrastar a maneira que você achar melhor, tá? Bem tranquilo, certo? Então tá aqui a Construlabs e falta ali, né, dar aquela inclinadinha, tá? Muito fácil. Ferramenta de seleção, clica uma vez, clica mais uma vez e vai arrastar. Muito bem. E aí nesse caso, bem tranquilo, certo? Bem tranquilo mesmo, super de boa. Pronto, gente. E aí, ó, por fim, né? Deixa ela mais ou menos por aqui assim. Essa maravilha aqui, ó. Achei muito interessante. Muito fácil fazer. Ferramenta retângulo você arrasta para ficar mais ou menos na proporção de um monitor de computador. Ok. Define ali a borda branca. E aqui, ó, vamos criar mais uma. Ah, professor, o outro lado tá redondinho, tá bonitinho, né? Gente, sempre trabalhem com propriedades. Olha só, aqui em cima nós temos 3 tipos de cantos, né? O redondo, um côncavo e um quadrado. Olha só, nesse aqui no redondinho eu achei interessante, que assim, quando você define o cadeado, você está definindo os 4 pontos, né? Os 4 cantos do quadrado estão travados aqui. Então quando eu mexo em um, mexe em todos. Né? Então à medida que eu vou aumentando aqui, ó, ele vai, né, modificando os outros também. Se eu remover o cadeado, aí ele vai trabalhar individualmente, com cada um separadamente. Mas com o cadeado travado, vai tudo logo de uma vez. A maravilha. Bom, e o C? Né? Fazer aquele C de Construlabs. Muito fácil. Ferramenta elipse, voltamos lá para o arco, ok? E aí, ó, nosso arco, a gente precisa desenhar ele primeiro, aqui, ó, bonitão. E aqui é muito simples, tá? Embaixo 300, em cima 60, tá certo? Bem tranquilo. Aí, professor, não é um C isso aí, virou outra coisa. Muito fácil. Nas propriedades, sem propriedade, gente. Aqui, ó, espelhar horizontalmente, tá?
bem tranquilo. E aí você utiliza, né? A ferramenta vai ser a mão livre aqui, você segura, vai vir na linha de 2 pontos, tá? Puxa uma reta. E aqui no nó dela, puxa outra. Pronto. E ele fecha o nó perfeito. Se for sempre de nó a nó, ele vai fazer o acabamento. Vai ser bem interessante. Tá bom? Então tá aqui, né? Feito com sucesso. Vou selecionar os dois, aumentar um pouco mais. Tá certo? Ctrl G para agrupar. Prontinho. E agora seleciono todo o monitor, Ctrl G para agrupar novamente, né? Formar um grupo. Quando eu clico nele agora ele seleciona tudo, tá? E tá aí, ó. Maravilha. Agora seleciono todo ele, Ctrl G, e aí faço o meu ajuste aqui para ficar mais legal possível. Beleza? Vou ajustar aqui mais para o centro. Prontinho. Gente, sem dificuldades, tá? Bem tranquilo, tá certo? Dá uma força lá no canal, curta, compartilha, chama o teu colega, perturba ele, peça para ver esse vídeo, tá? Que é de suma importância para agregar valor e conhecimento para vocês, tá? E confira aí também, gente, o canal do tio David Educação. Super recomendo esse canal que está sempre trazendo novidades para vocês. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!